Você ultimamente tem sentido muitas dores na sua costa e tem culpado a sua profissão por conta disso? Se você está sentindo isso, está acontecendo isso com você, fica que nós vamos te falar o porquê que está acontecendo isso com você. Você acha que para você ganhar bem, você precisa trabalhar muito. Até aí tá tudo bem, né? Mas e aí, quando você começa a entrar nesse ciclo de trabalhar muito, você vai esperar consequências disso, tá? E quais seriam essas consequências? Muitas das vezes a consequência são as dores nas costas, né? Que nós dentistas trabalhamos muito tempo sentados, né? Numa posição assim que não é muito, que ajuda muito a gente, né? Mas é o nosso trabalho e com o tempo, quando você começa a criar esse ciclo de trabalhar o dia inteiro, das 8 da manhã até as 7, 8 horas da noite, chega um momento que a coluna ela vai pedir socorro, né? Vai pedir ajuda. E eu já passei por isso. Eu tenho problema de coluna, tá? Na região lombar, onde afeta a maioria de nós, tá? E eu precisei mudar a minha vida, tá? A forma como eu trabalhava para eu poder continuar trabalhando, tá? Então, eu tive esse problema e eu tive que mudar isso para eu poder continuar exercendo a minha profissão. E o que acontece quando a gente entra nesse ciclo, né? Principalmente as pessoas que trabalham muito. E aí, quanto mais a gente ganha, né? Mais a gente fica com aquele estímulo de querer, eu tô ganhando bem, eu quero trabalhar mais porque eu quero ganhar mais, né? E aí, quanto mais você ganha, mais você gasta, tá? Você começa, quem não tem família ainda, quem não tem filhos, né? Só é você, começa a comprar carro, a sair da casa dos pais, aluga um apartamento, viaja, enfim, começa a gastar dinheiro e sem um planejamento para gastar esse dinheiro, tá? Como assim, Júlia, sem um planejamento? Tá? A gente precisa fazer um planejamento tanto da nossa vida pessoal quanto da nossa vida profissional, tá? Para a gente ter algo lá na frente, a gente precisa sentar e fazer esse planejamento. Para quê? Por exemplo, você tem um consultório, né? Você montou um consultório, seu consultório você trabalha de 8 da manhã a 8 da noite, você está ganhando aquele dinheiro legal. E isso estimula você está tendo movimento, né? Isso estimula você a querer cada vez mais. E aí vem a questão, como eu falei para vocês, de você querer comprar um carro, querer investir num apartamento, querer viajar. Só que se você não fizer esse planejamento, acaba que vai chegar uma hora que você vai estafar ou você pode até falir, tá? E se isso está acontecendo com você, se você está num ponto de que trabalha, ganha dinheiro, mas parece que o dinheiro, você paga as contas e no final acaba não sobrando nada, tá? Fica aqui comigo que eu vou te ajudar a organizar isso na sua vida, tanto profissional quanto na sua vida pessoal. Então, o que você precisa fazer, tá? Para que a sua vida profissional e financeira corra bem e sem riscos, tá? Um planejamento, tá? E a gente sempre bate nisso, a questão você precisa planejar, você precisa separar o dinheiro e, de fato, precisa acontecer isso. Exemplo, tá? Como eu falei, você tem um consultório, você vai precisar
O dinheiro que você tirar desse consultório, você vai ter que tirar um dinheiro para você, tá? Que é o seu Prolabore. Você vai precisar guardar um dinheiro para o seu consultório, tá? Guardar um dinheiro para ocasiões de risco, que é o que a gente está vivendo hoje, tá? Então, você precisa fazer um planejamento financeiro para o seu consultório, tá? E para a sua vida financeira pessoal, tá? Por quê? Você não pode misturar as coisas, tá? Porque quando a gente começa a ter resultado financeiro no consultório, a gente, nossa, como eu estou ganhando bem, né? Fruto do meu trabalho suado, de 8 da manhã a 8 da noite, eu estou ganhando muito bem. Só que se você não souber administrar isso, vai chegar uma hora que você não vai ver a cor desse dinheiro, tá? Então, você vai fazer um planejamento do que você quer para a sua vida, tá? Você vai reservar um dinheiro. Eu tenho planos de daqui a 5 anos eu aumentar o meu consultório, tá? Quanto que eu preciso guardar para daqui a 5 anos eu preciso ter acumulado X reais, certo? Então, você precisa fazer esse planejamento. Da sua vida pessoal, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro, enfim. Você vai precisar, quanto que eu tenho que ganhar para eu tirar um Prolabore para mim, que eu consiga sustentar todas essas minhas vaidades, tá? As coisas que eu quero ter para mim e que sobre um dinheiro, tá? Então, você precisa fazer esse planejamento e planejar o seu tempo, tá? Porque a vida não é só trabalho, né? Imagine você trabalhar de 8 da manhã a 8 da noite, tá? Você só trabalha e você não vai ter tempo, né? De repente, você vai casar, você não vai ter tempo para ficar com a sua esposa. Se você programa ter filhos, você não vai ter tempo para ficar com o seu filho, tá? Então, precisa ter esse planejamento, porque se esse ciclo continuar, né, vai chegar uma hora, como eu falei, ou você estafa, aí você vai colocar a culpa na profissão, que a profissão você precisa trabalhar muito para ter um retorno financeiro, ou você, muitas das vezes tem colega que fala que a odontologia não dá dinheiro, porque trabalha muito no ver a cor do dinheiro. Às vezes é a forma como você está vendo, você está planejando aquilo que você está fazendo. Às vezes não tem planejamento, né? Eu digo planejando porque às vezes não está nem tendo esse planejamento. Você começa a criar dívidas, eu digo assim, criar dívidas na sua vida sem esse planejamento, e aí a sua vida vira um ciclo de só pagar boleto, tá? Você fica, eu preciso ganhar, eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar, pagar o boleto do financiamento do meu carro, eu preciso pagar o boleto do financiamento do meu apartamento, e vira esse ciclo, sabe? De pagar conta e só pagar conta. E, gente, chega uma hora que isso cansa. Você se estressa e dependendo da pessoa, às vezes ela fala, não quero mais isso para minha vida, tá? Mas na maioria das vezes não é porque você não tá ganhando bem, não é porque a odontologia não tá te dando retorno, e sim porque você não fez nenhum planejamento para sua vida, tá? Você não planejou, você simplesmente, o que você tá ganhando, você tá gastando, entende? E quanto mais entrar, mais você, não, eu tô ganhando, eu tenho condições de investir nisso aqui, né? E não entende que o seu negócio, existe os altos e os baixos, né? Tem mês que é bom, tem mês que é ruim, tem mês que equilibra, né? Então, precisa ver toda essa questão financeira para que você não caia nesse ciclo e no final acabe
muitas das vezes desistindo, se desanimando e às vezes até cai doente, tá? E isso aconteceu comigo numa fase que eu mais precisei, sabe? Eu achava assim, que eu precisava trabalhar muito para ganhar bem, tá? Isso não é mentira. A gente precisa realmente trabalhar para poder ter um conforto, né? Conquistar aquilo que a gente deseja, enfim. Mas o meu era demais. Era tipo, o meu pensamento era que eu não poderia deixar de trabalhar um dia, porque se eu deixasse de trabalhar um dia, tipo, eu não iria conseguir pagar as contas, entende? Então, eu digo que nessa época eu era muito doente mentalmente. E eu já sofria de problema na coluna e isso só se veio agravar. E a minha vida, na verdade, eu repensei na minha vida depois que eu tive filho, porque eu precisei ter tempo para minha família, ter tempo para os meus filhos, né? Então, foi uma fase, uma transição na minha vida que eu precisei repensar, eu precisei reconstruir o meu negócio, tá? Para que eu vivesse bem comigo e com a minha família, tá? Porque ou era o meu negócio ou era a minha família. Então, tudo é um equilíbrio, né? E eu precisava chegar nesse ponto de equilíbrio em que eu me encontro hoje, tá? Então, eu consigo falar isso de uma forma natural para vocês porque eu já passei por isso, tá? Então, eu vou dizer para vocês o que eu fiz para que eu saísse desse ciclo, desse meu pensamento de que eu tinha que me matar de trabalhar para eu poder ganhar bem, tá? Não foi fácil, precisei trabalhar muito a minha cabeça, mas eu consegui. Depois que você colocou na sua cabeça que você precisa mudar, tá? Mesmo porque você só vai fazer essa mudança se você quiser. E você tem que estar pronto para isso, tá? Mente aberta. Chegar num ponto, sabe aquele ponto que tá demais, que você fala assim, chega, eu não aguento mais, não quero mais isso para minha vida. A minha vida só tá sendo pagar boleto. E quanto mais eu ganho, mais eu gasto. No final do mês eu não vejo a cor do meu dinheiro, eu não consigo guardar um tostão. E se de repente eu precisar de um dinheiro de socorro para o meu consultório, eu não tenho. Um exemplo que a gente está tendo hoje dessa crise, que a gente precisou estar parado, né? Não sabemos quando que a gente vai voltar ao normal. Enfim, né? Então, a gente precisa entender e estar organizado para isso, tá? Então, esse momento do chega. Quando chegar esse momento do chega para você, é o momento que você tem que estar com a mente aberta e preparado para reconstruir o seu consultório e a sua vida, tá? Enquanto você não tiver com essa mente aberta, isso não vai acontecer. Vocês já ouviram falar na questão que falo muito hoje, mudança de mindset, né? É isso mesmo. Você precisa fazer uma mudança de mindset, que foi o que aconteceu comigo há alguns anos atrás, tá? Eu não sei se eu já cheguei a contar isso aqui em alguma live, eu chorava demais, gente, eu chorava muito, muito mesmo, porque eu tava nesse ciclo de trabalhar, pagar boleto. Mas assim, graças a Deus, no final, eu conseguia guardar, sempre consegui guardar. E eu sempre tive esse pensamento que eu precisava guardar todo mês. Terminou o mês, eu tinha que deixar tudo pago, todas as minhas contas pagas, e precisava ter um dinheiro guardado. Se isso não acontecesse no final do mês, gente, isso eu ficava doente. Isso mexia muito comigo. Se eu não conseguisse, parecia que eu tava, tipo, andando para trás, sabe? Então, eu sempre tive esse pensamento que eu tinha que economizar e guardar dinheiro, tá? Mas eu entrei nesse ciclo, assim, de que eu
estava só trabalhando para pagar conta. Só trabalhava para pagar conta, eu não vivia, tá? E isso mudou quando eu casei, quando eu tive a minha família, né? E aí eu precisei mudar, tá? Mas eu vi que eu precisava mudar, tá? Eu quis mudar. Então, a partir do momento quando a gente quer mudar, a gente vai e busca aquilo. Primeira coisa que eu já te falei, depois de você querer, né, é planejar a sua vida, tá? Planejamento, gente, é tudo, tá? Planejar o que você quer para sua vida pessoal e para sua vida financeira, ou para sua vida do consultório, tá? E planejar no sentido assim, médio, de curto, médio a longo prazo, tá? A gente não pode pensar só no curto prazo, tá? Foi o que aconteceu com a maioria das pessoas, pensou a curto prazo e hoje aconteceu esse problema e não tinha dinheiro guardado, não pensou em longo prazo e aí acabou que hoje tá bem, se sentindo bem mal com essa situação que a gente tá vivendo, tá? Então, planeje, tá? O que você quer para o seu consultório e o que você quer para sua vida pessoal. Mas, Julie, por que eu tenho que pensar na minha vida pessoal? Sim, você precisa ver quanto é que você vai tirar do seu consultório para você. Durante um ano vou tirar tanto, depois de um ano, daqui a 3 anos eu quero estar tirando X. E daqui a 5 anos eu quero estar tirando 5X do que eu tiro hoje, tá? Mesmo porque nós temos as nossas vaidades, nós temos o nosso objetivo de ter as nossas coisas, né? Então, você precisa fazer esse planejamento para você e para o seu consultório, tá? Hoje eu não tenho meu consultório próprio, tá? Ou então eu tenho meu consultório próprio, mas daqui a um ano eu pretendo ampliar ele, daqui a um ano eu pretendo comprar tal equipamento, daqui a mais um ano eu quero ter tantas cadeiras, enfim, né? Precisa ter esse planejamento. Mas para que você vai fazer esse planejamento? Para você ver o quanto que você precisa ganhar no seu consultório para você alcançar esse objetivo. Entende? Então, não adianta você tirar hoje 10 mil no seu consultório e você pega esses 10 mil e gasta tudo com você. E não pensa no seu consultório, só pensa na sua vida pessoal. Aí, o que acontece? Você pega, eu tô ganhando 10 mil reais no consultório, né? E aí, desses 10 mil, você vai pagar seu carro, vai pagar o apartamento, vai viajar, gasta tudo, zera, né? E aí, quando chega no início do mês, você corre, né? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar meu funcionário, para pagar o aluguel da minha sala, para pagar, enfim. E aí você corre atrás do dinheiro, tá? Sendo que o dinheiro no mês seguinte que você tinha que ter para pagar o aluguel da sua sala, para pagar seu funcionário, enfim, já era o dinheiro que você já tinha ganhado, que já era para estar no caixa e não para você ficar enlouquecido tendo que correr atrás desse dinheiro. Entende? Então, tudo é uma questão de planejamento, tá? Planejamento de consultório e planejamento na sua vida pessoal, beleza? Julie, mas como é que eu posso fazer esse planejamento, tá? Tem que ser um planejamento, tá? Organize em lista, faça no seu computador uma tabela, para que seja uma coisa que você possa visualizar, tá? Visualizar sempre. Por quê? Isso aí vai estimular você, toda vez que chegar no seu consultório, eu preciso trabalhar hoje, eu preciso me focar nisso, porque eu preciso... o meu objetivo é X reais no final do mês, tá? Então, para chegar nesses X reais, eu estar tranquilo, pagar minhas contas, sobrar o meu dinheiro e ainda sobrar um tempo para mim, entende? Então, tem que estar visível para que você, a sua mente seja programada para que você todo dia tenha foco naquilo, beleza?
O outro é trabalhar, separar o trabalho da diversão, tá? Mas, Júlia, como assim separar o trabalho da diversão? Eu não me divirto no meu trabalho, não faço... Assim, eu falo separar trabalho e diversão por conta das redes sociais hoje, né? As redes sociais, assim como elas nos ajudam, elas nos atrapalham e muito, tá? Elas consomem muito o nosso tempo. Elas precisam mais nos ajudar do que nos atrapalhar, tá? Então, a gente precisa focar o nosso tempo no nosso trabalho, tá? As redes sociais precisam estar presentes na nossa vida? Precisa, para o nosso trabalho, tá? Porque a gente precisa se divulgar nela para poder a gente ter um retorno de pacientes, não é verdade? Mas elas não podem entrar tanto na nossa vida e chegar num ponto de atrapalhar. Atrapalhar no sentido de você ficar tanto tempo, deixar de fazer coisas dentro do seu consultório, deixar de sentar com essa secretária, né, para ver como é que está a sua agenda da semana, deixar de fazer um planejamento de um paciente por conta que você está perdendo seu tempo nas redes sociais, vendo a vida das outras pessoas. Não pode deixar que isso aconteça. As redes sociais nos ajudam para a gente se divulgar, para que a gente tenha retorno de paciente e não para atrapalhar a nossa vida, a gente ficar vendo a vida alheia e deixar de fazer as coisas que a gente precisa fazer dentro do consultório, beleza? Outra coisa, manter o foco, tá? Muito se fala, você precisa ter foco para fazer certa coisa, mas de fato, hoje em dia existe tantas distrações para a gente, né? Inclusive a rede social é uma delas, tá? A gente fica no consultório, tem computador, tem o celular, né? E se a gente não souber ter foco na nossa vida, a gente vai ficar perdendo nosso tempo vendo a vida alheia, não é verdade? Então, você precisa trabalhar isso. E você pode até fazer uma planilha para você, né? Estipulando um tempo para você ficar na sua rede social. Peraí, gente. Estipular um tempo, por exemplo, durante as 24 horas eu vou estipular para ficar 2 horas na rede social. Aí você faz por etapas. Meia hora eu fico de manhã, mais meia hora na hora do almoço, mais meia hora no meio da tarde, mais meia hora à noite. Enfim, organizar isso para que você não deixe de fazer as coisas da sua vida, tá? Para ficar em rede social, certo? A rede social, ela atrapalha muito, muito, muito mesmo. Tá? Às vezes até em casa, né? Eu me pego, às vezes, podendo estar com meus filhos, às vezes a gente está na rede social, né? Então, até eles, às vezes, deixam de brincar, de se divertir com outras coisas e ficam na rede social, né? Então, a gente sabe que a rede social, assim como ajuda, ela atrapalha, mas a gente precisa organizar, né, estipular tempo para que a gente fique uma coisa saudável, né, e não uma coisa doentia que nos atrapalhe na rotina da nossa vida, beleza? Então, entender que a gente precisa fazer pausas ao longo do dia, né? A vida, como eu falei para vocês, a vida até algum tempo atrás eu achava que eu tinha que viver para trabalhar, porque se eu não trabalhasse ia faltar as coisas na minha casa, tá? A partir do momento que eu entendi que tudo era uma questão de planejamento, a minha vida mudou, tá? Então, hoje em dia, eu não vivo para o trabalho, tá? Eu vivo para eu viver. Eu vivo para eu ter vida, tá? Então, eu trabalho, sim, trabalho, mas hoje eu tenho tempo
para ficar com a minha família, para ficar com meu marido, para ficar com meus filhos. Hoje eu consigo ir numa reunião na escola dos meus filhos. Hoje eu consigo fazer supermercado. Hoje, enfim, hoje eu consigo fazer várias coisas que antes eu achava que eu não conseguia, porque eu tinha que parar de trabalhar e se eu parasse de trabalhar eu não ia ganhar dinheiro, né? Então, eu tive que fazer toda essa mudança de mindset e entender que planejamento e estruturação da sua vida, tanto profissional quanto pessoal, é fundamental, tá? Então, fazer pausas ao longo do dia. Tenho colegas que trabalham em clínica popular, que atendem não sei quantos milhões de pacientes no dia. Eu não entendo, não consigo entender, eu não consigo visualizar isso, sabe? Não entra na minha cabeça como que isso acontece. Mas, enfim, eles fazem trabalho o dia inteiro, né, para poder ganhar aquele dinheiro. E vivem daquilo, só vivem para aquilo. E assim, não consegue respirar e nem pensar na vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Tipo, se a gente trabalha o dia inteiro, só atendendo, tá? Você não consegue parar para pensar em outras coisas, né? Você às vezes não consegue nem parar para pensar o que você vai fazer no outro dia, tipo, enfim, não consegue parar para pensar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu atendia tanto, gente, e eu não entendia como que eu conseguia atender tanto paciente, sabe? As coisas já iam no automático. E um dia desse, eu conversando com a minha secretária, que está comigo até hoje, né? Ela passou por todas essas minhas fases. E eu falo para ela, Rosete, eu não sei nem como que eu consegui atender tanto paciente. Aí eu até falei, me explica como é que eu consegui. Ela falou, não sei, doutora. A senhora nem olhava direito para o rosto do paciente, sabe? Eu entrei num ciclo de trabalhar de só olhar a boca. Eu não me relacionava com meus pacientes. Eu não tinha tempo para sentar e olhar a ficha dos meus pacientes no computador, sabe? Eu não organizava as fichas dos meus pacientes. O meu consultório era totalmente desorganizado. Eu não sabia nem quanto eu ganhava. Eu sabia que eu ganhava, eu sabia que eu conseguia pagar as contas, eu conseguia guardar dinheiro, mas eu não sabia quanto eu ganhava. E aí, quando tinha algo assim que eu queria comprar, eu vou comprar. Eu comprava sem saber se eu ia ter condições de pagar, mas eu comprava. E aí, sabe o que acontecia? Eu falava assim, eu preciso trabalhar porque eu comprei um negócio novo. E aí eu preciso ganhar dinheiro para pagar esse negócio novo. Eu não tinha planejamento, eu não planejava, eu ganho X reais, eu posso gastar isso, eu só posso comprar algo novo se eu terminar de pagar isso aqui, entendeu? Então, eu vivi muito esse ciclo e assim, eu acho que foi, por um lado, foi bom porque eu aprendi, eu levei cacetada, e quando a gente leva muita cacetada na vida, a gente sempre tira algo bom, né? E o algo bom aqui é que eu falo para vocês o que eu aprendi, né? O que deu certo para mim, que eu tô falando para vocês para que vocês façam, porque se deu certo para mim, vai dar certo para vocês, tá bom? E é isso, fazer pausas ao longo do dia, respirar, sabe? Ter o intervalo do almoço, ter o tempo para o seu filho, para sua filha, ter o tempo para o seu marido, tá? Para você que quer ter um equilíbrio, né? Equilíbrio total. A vida precisa ser organizada para que a gente tenha tempo, sim, para nossa família, ter tempo para o nosso trabalho, para a gente viver, não só para trabalhar, tá? E viver para a vida, certo? E outra, não prolongue o seu trabalho.
Como assim, Julie, não prolongar, tá? Estipule um horário para você ir embora do trabalho. Não faça assim, eu vou entrar tal hora, só Deus sabe a hora que eu saio. Não faça isso com você. Não faça isso com você, porque é maçante, é massacrante com você. Não sei nem se é essa a palavra. Você sofre com isso, tá? Quem consegue fazer isso normalmente é uma pessoa que é solteira, que não tem família, né? Mas mesmo assim, procure ter o tempo assim que você, eu vou trabalhar de 8 ao meio-dia e de 2 às 6. Estipule o seu tempo de trabalho, tá? Obviamente que existem as exceções, sempre vai existir, tá? Um dia que existir um paciente que só pode ser atendido 7 horas da noite, sei lá, mas você sabe que é uma vez ou outra, não é todo dia, né? Então, sabe por quê? Porque você consegue pensar em outras coisas, você consegue, não, eu vou sair 6 horas do meu trabalho, por mais que você continue no seu trabalho, um exemplo, eu vou terminar de atender às 6, de 6 às 7, eu vou pensar na minha agenda do dia seguinte. Eu vou já sentar para organizar a minha agenda do dia seguinte, entende? Então, estipule esse horário para que você não fique até meia-noite, até 1 hora da manhã, enfim, trabalhando, tá? Viva! Resumindo, a sua dor nas costas esconde um problema. O problema é esse, tá? Falta de planejamento da sua vida financeira e profissional, tá? Então, planeje a sua vida. Mas para você planejar, você precisa querer, tá? Então, é possível você atender menos e ganhar a mesma coisa que você ganha hoje atendendo menos pacientes. É possível, tá? É possível, porque eu já passei por isso, tá? A partir do momento que eu entendi que eu precisava ter um tempo para pensar no meu negócio, para pensar como que eu poderia agregar valor para os meus pacientes, para eu poder cobrar um pouquinho mais deles, entendeu? E eles me pagarem sem pedir desconto, sem reclamar, entende? Se a gente não pensar, não tiver um tempo, se a gente só pensar em boca a boca o dia inteiro, a gente não consegue pensar em outras coisas, sabe? Para fazer com que o nosso negócio cresça, tá? Eu demorei para entender isso, mas a partir do momento que eu entendi que o dinheiro é uma consequência do meu trabalho, tudo mudou, a minha vida mudou, tá? E hoje, antes que eu chorava, que eu só vivia para trabalhar, que eu não tinha tempo para minha família, que eu precisava trabalhar, porque se eu não trabalhasse eu não ia ter condições de pagar as minhas contas, isso aí tudo hoje eu acho graça, sabe? Eu acho graça disso porque eu era uma teimosa. O Thiago me falava isso e eu não conseguia entender, mas eu não conseguia entender porque a minha cabeça era bloqueada. Eu não queria, ao mesmo tempo que eu não queria mudar. Sabe por quê? Porque para a gente mudar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E quando a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né, precisa fazer algo diferente, dói. Dói, é cansativo, né? É desconfortável. E tudo que é desconfortável para a gente procrastina. A gente tenta deixar para depois. Mas isso tudo tá aqui, ó, na nossa cabeça, né? Então, é que nem uma dieta, né?
Quando já eu, segunda-feira eu começo. Por que não começa hoje logo a dieta? Por que tem que deixar para segunda-feira? Né? E essa segunda-feira nunca chega. É a mesma coisa, tá? Então você precisa querer e fazer, querer fazer a coisa acontecer. Não deixe também de baixar os nossos mapas mentais. O link deve estar aqui na nossa descrição, nos comentários, em alguma parte, tá? Aqui do nosso post, do nosso vídeo. Não deixe de baixar os nossos mapas mentais, que são das nossas lives, tá? Se você não pôde assistir a nossa live por inteiro, por algum motivo, enfim, esses mapas mentais vai ajudar muito você a estudar e a aprender. Eu espero que eu tenha ajudado muito você que esteja passando por essa mesma situação que eu passei há alguns anos atrás e que eu possa ter te ajudado de alguma forma, alguma dica que eu dei aqui tenha despertado você a começar a agir e mudar essa sua vida, tá bom? Então, para você que está assistindo do Instagram, do Facebook, do YouTube, não deixe de curtir os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Não deixe de compartilhar com um amigo de você que esteja precisando ouvir o que a gente fala aqui, tá bom? Então, agradeço muito de coração por você estar aqui comigo nesse vídeo e eu aguardo você até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau e boa noite.